Eu tô pensando aqui se eu te pergunto o porquê da saída do Não Ovo já, ou se a gente Não fala é uma mais grande sobre. história. É uma parada que a galera não sabe, porque nunca foi divulgado. Eu não É. sei. Eu sei meio que por cima, porque eu pesquei uma coisinha que você falou na época, uma coisinha que o Igor falou, uma coisinha que Tem o muita Luigi teoria, e o falou, Não e Salvo aí eu tento juntar na minha cabeça e não fez sentido, tem tá muita ligado? teoria, e o Não Salvo, por ser um site que na época fazia muita trollagem, teve muita gente que Ah, achou que era uma. Tu achou? eu inclusive, porque começou a rolar umas treta, principalmente do Eu Luigi. vou te falar que eu achei também no começo. Depois eu percebi que não. Mas no começo, quando me falaram, eu falei, No você começo vai eu querer me pegar? lembro, Tô aqui cara, há eu 5 lembro anos. até o lugar que eu tava quando eu tava lendo as mensagens sobre o fim do Não Salvo. Sim. E eu, tipo, mano, que trollagem, mas vai durar até quando essa trollagem, tá Não, a gente é ligado? tão bom que, na real, a gente começou essa trollagem E não e em terminou ainda. 2050 a gente Ou vai... terminou, ou, tipo, É, ainda tá rolando, né? já Ainda tá pensou? rolando. Mas vamos lá, eu quero perguntar depois sobre o Eu Tava Lá, sobre algumas Tá. histórias e tal. Mas o que aconteceu? Por que o Não Ovo. Na verdade, o Não Ovo não acabou, né? Não, ele Aquela continua existindo, é. bancada que se desfez. E aí depois o Cid tentou, por um tempo, fazer com o Canela, com o Lucas Inutilismo, com o Magal. Eu sei Chamou também dessa aquele cara época. gringo que fala português, ele sempre chama esse O cara. Fábio, eu O tô ligado. A gente Fábio, gravou com ele no Bicudo uma época, porque, pô, o cara é americano, fala de futebol Sim, americano e sim, tal. ele é Massa. engraçado Ele e é legal. tal, mas eu não vejo mais uma consistência no Não Ovo até hoje, assim. Tem o Bicuda continua toda semana, Cara, eu vou os te falar que outros eu não continuam, sei. mas o Não Ovo é raro ter episódio novo do Não Ovo, sabe? Eu nem sei, porque eu parei de acompanhar. Na época eu nunca ouvi um novo sem mim. Porque eu ouvia meio que pra aprovar. A gente tinha um editor na Aham, época, tá, e eu era o cara que escutava antes de ir pro ar, que entendi. tinha pouca edição, não dava quase Aham, nada, aham. mas eu gostava de ouvir antes por uma responsabilidade, Às assim. vezes tem algumas coisas que Até vazam, né? porque a gente falava muita merda. Muita. E as merda que vocês e as pessoas ouviam Não era, eram as era que. cortado, era É. editado. Porque às vezes a gente falava umas coisas que eram muito pesadas. Eu não tanto, eu até era um cara mais polido. Mas a gente soltava na Porra, mas você conversa. tá com o Cid, com o O Luigi Luigi loucaço. e. Não é o Luigi de hoje. Porque o Luigi de hoje ele tem um podcast lá, o Rebobinando, é um podcast que fala de pautas sérias. Sim, Ele sim, fala sim. de, Mas a de Twitch cultura dele pop, mas coisas sérias. é um programa do Ratinho. É, A Twitch do Luigi é o é. programa do Isso, Ratinho. só um comentário rápido, que se tiver alguém da época que tá nos assistindo que tinha essa percepção, a galera pegou muito no pé do Luigi quando ele começou a fazer o Rebobinando, que ele não era ele mesmo. Só que as pessoas não percebem Ah, que nós não somos nós mesmos em todos os lugares. O Luigi do Não Ovo, ele era tu com teus brother. O Luigi do Rebobinando era tu conversando com uma pessoa séria. sim, sim. É E tipo, é normal. meus vídeos do YouTube que eu vou fazer tutorial. Não dá pra É. eu chegar fazendo de um Não, jeito se tu vai seríssimo, na igual casa do aqui. teu amigo, tu é um É uma Felipe. coisa, Se tu vai na casa do teu sogro, tu pode até ser tu mesmo, Exatamente, mas tu não exatamente. vai chegar botando o pé na É só mesa. comparar É. minhas entrevistas em podcast. Depende da pegada dos Sim, 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 sim. apresentadores, que aí eu vou entrar na deles, tá É. ligado? Eu no Flow foi uma coisa, eu no Vilela foi outra, eu no Sim. Podpah foi outra. Mas E aí enfim. a galera pegava no pé do Luigi por isso, que eu nunca Aham. entendi, mas eu acho que é muito claro que é, né, momentos diferentes, lugares Sim, diferentes, sim, sim, personalidades sim. um pouco diferentes. E ele, agora que faz live, ele virou mais o Luigi do Novo de novo, porque é um momento onde ele tá livre pra falar o que ele quer com quem ele quer, do jeito que ele gosta. Inclusive, Luigi, por favor, venha. Venha Venha. cá, Ele, venha cá. ele é um cara legal de bater um papo. Sim, sim, sim. Sim. E aí, inclusive, isso é legal. Se tu perguntar sobre o fim do Novo pro Luigi, talvez ele tenha uma versão diferente da minha. Porque a galera acha que teve uma treta, que todo mundo brigou e que a gente se separou, mas na real a gente nem nunca sentou junto pra Pra conversar. trocar ideia sobre Porque isso. a gente era contratado do blog. Então um Aham. dia eu cheguei lá no escritório na hora de trabalho e o Cid me chamou pra conversar. E aí ele me demitiu. E eu não sabia nem se eu era eu que estava sendo demitido ou se todo mundo estava sendo demitido. O que ele me contou foi: vou fechar o escritório, porque o escritório era feito para ser o escritório do blog, Aham. E e o o blog blog não não tá estava mais mais. dando grana, o que Entendi. não era surpresa nenhuma, porque em 2014, quando eu aceitei entrar, o meu blog também já não estava dando grana, Aham. e era uma tendência que isso acontecesse com todos. Mas Mas você eu esperava que ele fosse se adaptar, que se fosse adaptar a um mudar. novo Entendi, mercado, como entendi. coisa que ele já deve ter feito antes, porque ele é um Sim, cara sim. que era bem sucedido no blog, mas também já era bem sucedido em outras É um cara paradas. que tá na internet aí há 15 Há anos muito trabalhando com tempo, há isso muito e tempo. sempre se reinventou, Quando né? eu comecei com o meu blog lá, como hobby, ele já era trabalhador da área, já era Aham, profissional do aham. negócio. E eu esperava que isso realmente fosse acontecer, mas que o escritório do blog se tornasse o estúdio do podcast Sim, e que sim. outros podcasts acontecessem lá dentro, e que era a minha expectativa, inclusive foi a minha dedicação por muitos anos que isso acontecesse.
Só que eu acho que ele não tava afim. Ele não Aham. quis entrar nesse novo mercado, ou ele quis entrar, mas ele achou que ele podia entrar sozinho, que Tá. tipo, contratei esses caras para serem redatores do blog, para fazer o blog eu não conseguia fazer sozinho, mas agora para fazer podcast eu posso fazer sozinho. Eu acho que talvez ele Entendi. pensou isso. Aham. E aí não preciso pagar salário para ninguém, faço Sim. por minha conta. Sim. E aí acho que foi isso. E aí ele me chamou, me demitiu e me ofereceu uma grana que na hora eu achei baixa, mas eu não entendo nada. Aham. E aí eu falei pra ele, cara, eu vou conversar com o meu advogado. Não tinha advogado porra nenhuma. Vou conversar com um contador, sei lá. Não Aham. tinha ninguém. E aí eu falei, vou ver Vou isso dar aí. uma pensada. Eu vou ver, vou pensar, vou ver e te respondo. E aí fui conversar com a família, né? De, pô, preciso de alguém pra me ajudar, porque eu tô num momento em que perdi meu emprego do dia pra noite. Aham. E aí conversei com o advogado, peguei uma equipe, inclusive, sensacional de advogados que me ajudou muito em outra parada que eu acho que tu vai perguntar daqui a pouco, que eu até então era o cara, trabalho numa empresa e nunca tive problema com ninguém, com advogado e tal, e que agora eu vou precisar de um auxílio técnico aqui. E aí o advogado conversou comigo, um advogado que eu jamais poderia pagar, que inclusive comprou a briga do meu lado muito assim, e eles falaram, olha, o que era justo de ele te pagar não é isso aqui, é isso aqui. E era tipo 20 vezes mais, assim. Tá. E aí eu falei, porra, não vou fazer o cara me pagar isso, porque é um bagulho meio escroto, assim, até Aham. eu achei, eu fiquei Aham. ofendido porque Sim. até então o cara era meu brother, né, que trabalhava comigo, era meu chefe e tal, mas era meu brother. E aí eu fiquei meio assim de falar com ele sobre isso e tal, e aí fui deixando passar. E aí eu soube, depois a gente até se juntou, as outras pessoas do blog ali, sem ele, e conversamos sobre o que cada um tava fazendo acordo. E tava, tipo, ele tava pagando pra galera muito mais do que pra mim. A galera que até tava há menos tempo que eu acho. Não, acho que eu era quem tava menos tempo, mas tava um pouco mais tempo que eu. Aham. E eu fiquei começando a me sentir meio mal. E aí passou um tempo, alguns dias, acho que Mas 30 tava dias. pagando mais pra eles porque eles Tipo, 5 vezes negociaram mais. Porque ou conversaram com ele, negociaram, mas eu acho que, aí é um achismo totalmente meu, acho que ele tinha um sentimento de responsabilidade maior com esses caras, porque ele trouxe os caras pra São Paulo. Quando o Entendi. blog se consolidou, ele chegou no cara e falou, quero que tu trabalhe comigo, quero que tu venha pra São Paulo pra trabalhar comigo. Eu acho que ele tinha um sentimento de preciso que esses caras pelo menos consigam se manter e voltar pra terra deles. E meio que pra Entendi. mim ele foi só chefe. Ele falou, é isso aqui. E aí eu achei injusto, e aí tentei conversar pra chegar num valor próximo. Querendo ou não, às vezes as pessoas podem estar assistindo e falando, ele quer um dinheiro, foi mandado embora, não tem. Tem, Não, tá e não ligado? só Você tinha, tem. não só Você tinha tem o que acordo, ter, mas tinha o né? fato de que a gente nunca tinha tido férias, que a gente não tinha intervalo, que era uma parada meio que a gente fazia porque a gente era fã, a gente fazia por amor ao negócio. Só que na hora que o cara te manda embora do dia pra noite, tu fica meio assim, pô, te tratei tão bem, e ele me tratava bem também Sim, ao sim, longo do sim. negócio, mas ali foi meio escroto. E aí qual que é o ponto que eu fiquei mais puto? Que passou um tempo, acho que uns 30 dias, e eu recebi um e-mail que dizia assim, Brian, notei que tu nunca mais veio no escritório. Por que tu nunca mais veio trabalhar e tal? E eu falei, eu fui demitido, porra, como é que eu vou voltar pra trabalhar? E tinha até uns stories que meus advogados maravilhosos tinham salvo, inclusive, que era ele e o pai dele vendendo as coisas do escritório. Tipo, o escritório não existia mais, como é que eu ia voltar pra Aham, trabalhar? aham. E aí eu mandei pra minha advogada, ela falou, olha, ele tá falando isso que é pra caso tu entre na justiça, ele alegar que tu abandonou o trabalho e não te pagar nada. E eu fiquei, cara, por que estão fazendo isso? E aí eu falei, porra, se vão me tratar que nem funcionário, eu vou tratar a empresa que nem. Aí você lembrou daquele primeiro valor do advogado, né? Na hora. Claro, claro. Mas aí o que eu queria? Eu queria só que fosse justo e que me Sim, pagassem o que sim, estavam sim, pagando para sim, os sim, outros. sim. Não precisa me pagar o valor que o advogado fez a conta. Que eu ainda acho que era muito. Devia Aham. ser justo, mas eu acho que era muito. Mas eu queria que me pagassem o que pagaram para todo mundo. Eu queria que fosse uma média justa de acordo com o tempo que eu trabalhei. Aham. E aí esse acordo não aconteceu e eu tive que ir para a justiça e na justiça aconteceu. Então nunca houve uma briga dos integrantes. Houve um desentendimento meu com o Cid porque ele não quis me pagar o que ele pagou para os outros. E no fim o acordo que a gente fez foi exatamente o que ele pagou para todo mundo e nunca precisava ter chegado nesse ponto se a gente Entendi. tivesse se entendido, Entendi. entendeu? Então assim, me dou super bem com o Igor e o Luiz já participaram, eu tava lá, me dou bem com o resto da galera, mas com ele eu não falo porque não tem clima, né? Porque Não, eu entendo. E você fica pensando, tipo, pô, não precisava ter chego até isso. nunca. Cara, Você quem que quer entrar na se justiça não pra resolver um não, bagulho? e com um No brother Brasil, ainda. no Brasil, No que Brasil. leva um ano, entendeu? Exato. Então, tipo, eu recebi a grana que era justo eu ter recebido, considerando justo o que todo mundo recebeu, Aham. mas eu recebi depois que a galera já devia ter Sim, até sim. gastado esse dinheiro, tá ligado? E E seria eu muito fiquei mais um ano legal. fudido. Eu já até quero falar sobre isso, mas seria muito mais legal se tivesse sido igual com todo mundo, porque hoje, muito provavelmente, Eu não- vocês Eu não estariam de julgo, boa. eu Tá não julgo ligado? a decisão que ele tomou, tipo, o lance de não ter
vontade de investir em podcast, Aham. ou de ter mantido a gente pra fazer outra coisa, porque isso é decisão comercial, cada um Sim, sim, decide sim. como quer fazer. Mas eu acho muito triste, eu tenho uma mágoa da maneira como ele fez. Eu Aham. acho que o certo seria reunir todo mundo e dizer, ó, tenho dívidas com vocês, vamos conversar individualmente quanto é cada um, mas o projeto vai acabar assim e tal, e a gente nunca teve essa conversa. Aham. Inclusive, eu achei que era sacanagem no começo, depois eu achei que era só eu que tava saindo, e depois, conversando com as pessoas, eu entendi que era uma parada séria, que o Entendi. escritório precisava ser fechado, talvez por questão financeira, de o blog não manter o escritório do blog, mas eu não entendo que o blog não pudesse ter virado um cenário de podcast, Aham. coisa que eu acho que teria dado muito certo, mas se ele não queria, aí é decisão dele também. Entendi. E todos nós estamos melhores, isso é uma coisa que dá pra dizer hoje. Puta, Eu isso era o era isso que eu piorzinho. queria Eu era perguntar. o piorzinho do novo, a galera muito talentosa que fazia parte lá. Aham. E a gente saiu e todo mundo se consolidou bem nos seus projetos. O Luigi acho que tá voltando pra Salto do Tararé, mas por vontade própria. O Igor voltou lá pra Palhoça, ele até foi pra Portugal uma época, morou lá e tal. Aham. Voltou pra Palhoça, mas também por vontade própria. E eu, que já Por que morava será em que ele São foi pra Paulo, Portugal, né? Portugal e Palhoça, são dois lugares totalmente legalized. Certo. Palhoça ali, ó, Florianópolis, Aham. né? E aí o Igor foi pra esses lugares todos aí, mas também super bem lá com o TH Show. Então, assim, a gente tá muito melhor hoje, Aham. inclusive financeiramente, todo mundo, eu acredito. Mas foi um desgaste que acho que não precisava ter tido, assim. Acho que todo mundo podia estar mais, E vocês nunca mais mais tiveram brother. contato? Você e o Cid? Não, nunca Nunca mais. mais. Graças a Deus, tive contato com ele na mesa com a juíza olhando e falando, tu vai aceitar esse acordo mesmo? Eu Porque era, conheço. tipo, muito menos, cara, muito. Aham. A juíza falou isso, assim, tu vai aceitar mesmo? Eu falei, não, tudo bem. Tipo, é justo dentro Aham. do que todo mundo aceitou. Eu não quero ser o cara que tira Entendi, vantagem. entendi. Só quero... Você só queria o E aí justo. ela falou, beleza. E aí todo mundo assinou lá e eu nunca mais encontrei com ele. E não pretendo, sinceramente, porque, cara, poucas vezes na vida tentaram me fuder. E, e se Entendo. tentarem de novo, eu agora tô mais preparado pra Calejado. isso. Mas fica triste, né?